Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esta aula de Direito Constitucional. Na aula de hoje, nós vamos estudar o quarto tópico do plano de ensino, nacionalidade e direitos políticos, e dentro desse tópico nós vamos estudar nacionalidade e partidos políticos, particularmente os tópicos partidos políticos, conceito, funções e regras constitucionais, coligações partidárias e fidelidade partidária nos sistemas eleitorais, criação, regime e natureza jurídica. No livro-texto, vocês vão encontrar esse conteúdo no capítulo 4.1, Direitos Políticos. A nossa situação-problema que vai motivar a aula de hoje é a seguinte. Segundo a Emenda Constitucional 111 de 2021, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. A pergunta é: se a candidata eleita é negra e do sexo feminino, a contagem de seus votos deverá ser quadruplicada, contando dobro para o fato de ser mulher e o dobro para o fato de ela ser negra? Essa é a nossa pergunta. Para resolver a situação-problema, é necessário, primeiro, conhecer os preceitos constitucionais que regem os partidos políticos. E, segundo, detalhar as regras transitórias para a distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FFC, para o funcionamento dos partidos políticos. Durante a aula de hoje, nós vamos aprender esses conceitos todos. Nós vamos começar observando os partidos políticos. Vamos lançar um olhar sobre eles, porque os partidos políticos, eles são uma necessidade decorrente da democracia representativa. É aquela democracia em que o povo escolhe algumas pessoas para serem seus representantes, especialmente em sociedades plurais, diversas, variadas, múltiplas, como, por exemplo, a sociedade brasileira, tendo em vista a dificuldade de os indivíduos, isoladamente, definirem quais são as decisões políticas mais adequadas para a busca do bem comum. Então, não é possível reunir todos os eleitores para que todos eles votem a respeito de determinadas normas, determinadas leis, ou para que todos eles decidam como serão aplicados os recursos, como será desenvolvida a atividade administrativa do governo federal, do governo estadual. Então, por isso, os representantes que vão adotar as medidas, vão tomar decisões necessárias para o governo, para a criação de leis e, eventualmente, o povo terá uma participação mais direta, como no caso dos plebiscitos, dos referendos, da iniciativa legislativa. Então, os partidos políticos, eles constituem uma necessidade justamente por conta dessa noção de democracia representativa. Tanto é assim que no Brasil, de acordo com a Constituição Federal, uma das condições para ser eleito é estar filiado a um partido. É a filiação partidária. Agora, o Supremo Tribunal Federal, ele está para decidir, num recurso extraordinário, se nos pleitos majoritários é necessária a filiação partidária ou não. Nós temos dois tipos de pleitos, majoritários e proporcionais. Os proporcionais são para cargos do legislativo, deputados e vereadores. E os pleitos majoritários são para os cargos do executivo e de senador.
Então, para deputados e vereadores, a filiação partidária é obrigatória e não há discussão a esse respeito. O que está em discussão no STF é se, para os cargos de pleitos majoritários, haverá necessidade de filiação partidária. Vamos ter que aguardar o STF decidir para que se chegue a uma conclusão. Por enquanto, considera-se como necessária a filiação dos candidatos à presidência, à governadoria, à prefeitura e os candidatos a senador, eles devem estar filiados a um partido para concorrerem a esses cargos. Já os partidos políticos, como conceito, eles são pessoas jurídicas de direito privado. São pessoas jurídicas de direito privado. E eles abrangem as diferentes convicções políticas e ideológicas presentes em uma sociedade. A formação de um partido político tem por objetivo a congregação das ideias de todos aqueles que compõem o partido, seja do ponto de vista social, econômico, político. E esse partido político, então, ao assumir o poder ou de alguma forma participar do poder, ele vai tentar implementar as suas ideias na atividade de governo, na atividade legiferante, ou seja, de criação de leis. A Constituição Federal de 88 dedica o artigo 17 ao tratamento dos partidos políticos. E no caput, esse artigo prevê aquela que é chamada liberdade de organização partidária. Essa liberdade abrange criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. O artigo 17, caput, estabelece o seguinte: é livre a criação, fusão é a união de dois ou mais partidos, a incorporação, quando um partido se insere no outro, e aí não é criado um novo partido, um é absorvido pelo outro, e a extinção de partidos políticos. Então, de novo, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Só que, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e ainda observado um conjunto de preceitos que formam os incisos do artigo 17. E esse artigo ele é regulamentado pela Lei 9.096 de 95. Nós vamos nos referir a essa lei em alguns momentos, porque ela vai ajudar a compreender as disposições constitucionais. Então, nós vemos que é livre a criação, a fusão, a incorporação e extinção de partidos políticos, mas essa liberdade de organização partidária, ela não é absoluta, porque ela tem que resguardar a soberania nacional, ou seja, o partido político não pode ter como um dos seus objetivos entregar a soberania do Brasil para um outro país. É preciso preservar o regime democrático. Então, não é cabível um partido político que tenha por objetivo instaurar uma autocracia no Brasil, instaurar uma ditadura no Brasil. Isso não é possível. Tampouco é possível um partido que proponha como objetivo acabar com o pluripartidarismo e manter um partido único dominante no país. Sempre o pluri significa pelo menos 2 partidos. Também tem que resguardar os direitos fundamentais da pessoa humana. E, além disso, os preceitos que estão nos incisos do artigo 17. Esses preceitos são, primeiro, o partido ele tem que ter caráter nacional,
ou seja, ele tem que ter uma abrangência por vários estados do país. Não precisa necessariamente ter representantes desse partido em todo o país, mas majoritariamente, numa quantidade significativa, não precisa ser na maior parte dos estados tampouco, mas numa quantidade significativa dos estados, que é pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então esse caráter nacional, ele impõe que o partido não seja criado apenas dentro de um estado, ou que exista o partido político apenas dentro de um município para alguma eleição municipal. Não, ele tem que ter esse caráter nacional. Os partidos políticos, eles têm que repercutir em todo o país, embora não necessariamente em todas as unidades do país. A demonstração do caráter nacional, ela é assim, toda matemática. Então tem uma série de medidas matemáticas, de medidas numéricas que devem ser atendidas para que se caracterize, para que se demonstre esse caráter nacional do partido. Então, ele tem que fazer a comprovação pelo período de 2 anos. É um período consecutivo, são 2 anos consecutivos. Ele tem que mostrar que tem o apoio de eleitores não filiados ao partido político, correspondente a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Então, 0,5% dos votos que esse partido conseguiu, ou ao contrário, 0,5% dos votos que foram dados para a eleição de deputados tem que estar nas mãos desse partido. Não se computa, nesse caso, os votos em branco e os votos nulos. Então, 0,5% do total de votos para a Câmara dos Deputados tem que pertencer a esse partido como um dos requisitos para que ele tenha caráter nacional. Mas também esses votos, eles têm que estar distribuídos por 1/3 ou mais dos estados e o Distrito Federal. Então nós temos 27 entes federados de âmbito estadual, 1/3 significa pelo menos 9 dos estados e o Distrito Federal, com no mínimo 0,1% do eleitorado que tenha votado em cada um desses entes. Então, esses requisitos todos são muito matemáticos, são muito detalhados, e eles é que vão estabelecer o caráter nacional de um partido político. Além disso, outro preceito do artigo 17 é que o partido político ele fica proibido de receber recursos financeiros de uma entidade ou de um governo estrangeiro, ou que esse partido se subordine a um governo estrangeiro. Então, os partidos políticos, eles têm que ter caráter nacional. Eles não podem estar entregues a outros governos, não podem estar entregues a entidades estrangeiras. Se o partido político começa a receber verba de entidades estrangeiras, de governos estrangeiros, depois ele vai ter que, de alguma forma, prestar contas, atender a interesses desses que ajudaram a financiar o partido político. E isso é inadmissível. Tampouco se admite que haja uma subordinação. Então, se houver uma entidade internacional com uma intenção globalista de subordinar os países a essa entidade internacional, então o partido político brasileiro não pode estar subordinado a essa entidade, porque ele não pode ter como uma de suas propostas, ou não pode ter como uma das possibilidades de atuação que seja a subordinação e a entrega da soberania nacional para outro país. Por isso, essas proibições. Além disso, outra obrigação é a de prestar contas à Justiça Eleitoral,
Prestar contas de quê? De tudo aquilo que entrou como dinheiro para o partido político na época das eleições. Então, a obrigação de prestar contas abrange o dever do partido político de identificar, primeiro, os particulares que tenham realizado doações para esse partido. Então, tem que ficar identificado quem foi cada pessoa física que entregou algum valor como doação para o partido político, mesmo que esse particular seja um dos próprios candidatos que tenha feito uma doação para o partido. E também é necessário identificar os candidatos aos quais essas doações foram direcionadas. Então, o particular que vai fazer uma doação, ele pode fazer a doação para o partido como um todo, ou ele pode fazer a doação, mas voltada para um candidato, digamos, a governador. Então, tem que identificar também quem é o candidato que recebeu esse financiamento. Ao exigir essa prestação de contas dos partidos políticos à Justiça Eleitoral, o que o legislador constitucional pretendeu foi impedir o chamado Caixa 2. O Caixa 2 é uma verba que corre por baixo dos panos, corre às escondidas, sem que haja transparência, mas que acaba criando um laço, um vínculo, uma certa obrigação daquele candidato ou daquele partido em relação a algum particular. E, eventualmente, podem ocorrer situações de favorecimento desse particular quando a administração pública ela tem o dever de impessoalidade. Ela não pode favorecer a um ou ao outro, muito menos em virtude de doações feitas durante as campanhas eleitorais. Então, por isso, essa necessidade de prestação de contas à Justiça Eleitoral. E o partido deve ter funcionamento parlamentar de acordo com a lei. O funcionamento parlamentar significa que o partido, dentro do Congresso Nacional, dentro das assembleias estaduais, dentro das câmaras municipais, ele deve organizar-se na forma de uma bancada com uma liderança. E essa liderança vai participar de muitas negociações, essa bancada também, mas é a organização na forma de bancada. E observem o detalhe. Essa norma diz que o partido político deve ter funcionamento parlamentar de acordo com a lei. E aí vem essa assertiva. Esta é uma norma de eficácia limitada. Então, a exigência de funcionamento parlamentar de acordo com a lei é uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque, de acordo com o conceito de José Afonso da Silva, a norma constitucional de eficácia limitada é aquela que depende de uma lei para que ela possa ser implementada por completo. E aqui, então, o funcionamento parlamentar ele precisa estar previsto numa lei, precisa estar organizado, estruturado, regulamentado por uma lei, que é a própria Lei 9.096 de 95, que eu já mencionei para vocês antes e que trata de partidos políticos. Bom, a Constituição Federal, ela prevê a autonomia partidária. A autonomia é aquela capacidade, aquela aptidão para gerenciar a si própria, gerenciar os seus recursos, direcionar as suas atividades, organizar a sua estrutura. Tudo isso compõe essa autonomia partidária. E é o parágrafo 1º do artigo 17 que vai tratar. E, aliás, ele trata da autonomia partidária e já trata também da questão das coligações. Vamos ler esse parágrafo primeiro. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna
e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento. E para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Esse parágrafo primeiro parece um trem, como dizem os nossos irmãos mineiros, né? Parece um trem de tão grande. É uma verdadeira composição. Ele tem uma porção de vagões e nós vamos então, a partir de agora, começar a separar esse parágrafo primeiro nos seus vagões para que vocês possam compreender esse trem e dominar a marcha dele. Então vamos começar aqui do começo. Parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir a sua estrutura interna. Se é assegurada a autonomia, é o próprio partido que vai definir a sua estrutura. Então, não pode a União, não pode o Estado, não pode o Distrito Federal, não pode o município interferir no partido político para dizer como deve ser a estrutura. É o partido político que tem que se organizar. E por isso lhe é estabelecida essa autonomia. Por isso ele tem assegurado esse direito de definir a estrutura interna. E nós vamos pegar aqui exemplos de dois partidos que estão muito na crista da onda no Brasil nos últimos anos. Então vejam, por exemplo, o Estatuto do Partido Liberal. Ele diz ali, no seu artigo 6º da estrutura partidária, que são órgãos do partido nos respectivos níveis nacional, estadual, distrital, municipal e zonal. Então ele também tem uma divisão em zonas. Então são órgãos do partido, órgãos de deliberação, as convenções. Então você já fica sabendo, se você olhar para o Partido Liberal, que quando houver uma convenção, essa convenção é para deliberar. Deliberar é debater e decidir a respeito de alguma coisa de interesse do partido político. São órgãos de direção, os diretórios. Então ele vai ter um diretório nacional, um estadual, distrital, vai ter um diretório municipal, um diretório zonal. Órgãos de ação parlamentar são as bancadas dos poderes legislativo. Vocês se lembram de que o funcionamento do partido político ele deve ser um funcionamento parlamentar. É o inciso 4º do caput do artigo 17. Então, as bancadas dos poderes legislativos. São órgãos de execução. Aí vêm as comissões para executar aquilo que for deliberado pelo partido. Então são as comissões executivas provisórias e comissões executivas interventoras. E são órgãos de cooperação, os conselhos de ética, conselhos fiscais, conselhos políticos, departamentos e movimentos, institutos e fundações e outros que vierem a ser criados. Então observe que esse artigo 6º, ele determina qual é a estrutura partidária. E o Partido Liberal, ele organizou dessa forma a sua estrutura interna. Um outro partido é o PT, Partido dos Trabalhadores. E aí vejam, lá no capítulo 1º, sobre disposições gerais sobre o funcionamento interno, o artigo 15 trata da unidade do partido, então ele estabelece que a unidade será garantida sob o aspecto de funcionamento pelos princípios, normas e procedimentos estabelecidos no Estatuto,
E aí no artigo 16 ele diz quais são as instâncias e os órgãos. Então esse artigo 16 do Estatuto do PT é que vai estruturar o partido. Então as instâncias, o Congresso Nacional, os encontros nacional, estaduais, municipais e zonais. Então observe que aqui já está diferente daquilo que o Partido Liberal estabelece, porque o artigo liberal ele tem órgãos de deliberação, as convenções, de direção, os diretórios. E aqui o PT, ele estabelece como instância um Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional, pessoal, ele não é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, não. É o Congresso Nacional do PT. Então, o Partido dos Trabalhadores tem um Congresso Nacional com os membros do partido. Esse Congresso Nacional não tem nada a ver com Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ele tem encontros. Observe que o Partido Liberal não traz nenhum encontro. E aí o PT tem Diretório Nacional e outros diretórios com as comissões executivas, tem núcleos de base, que também já é uma diferença em relação ao PL, os setoriais. Então o PT está criando uma organização própria e ele tem autonomia para estabelecer essas instâncias e também os seus respectivos órgãos. Quais são os órgãos? O órgão de coordenação de regiões nacionais, macro e micro-regiões estaduais, tem as bancadas municipais estaduais, as bancadas em virtude do funcionamento parlamentar. Então essas bancadas elas vão ser formadas prioritariamente pelos deputados e pelos senadores e pelos vereadores do partido. E aí tem a comissão de ética, o conselho fiscal, ouvidoria, conselho de assuntos disciplinares. E vejam, tem uma fundação Perseu Abramo, tem uma escola nacional de formação. Essa é a maneira pela qual o partido se organiza. Então, tanto o Partido Liberal, quanto o Partido dos Trabalhadores, quanto qualquer outro partido no Brasil, tem esse direito de organizar a sua estrutura interna como bem lhe aprouver. Agora, então, no artigo 17, parágrafo 1º, nós vimos, é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna. Prosseguindo, mais um pedacinho desse trem que é o parágrafo 1º. É assegurado também essa autonomia para estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento. Então, o que eu mostrei para vocês do PL e do PT foi apenas a organização dos órgãos. Mas aí tem que fazer a escolha de quem vai ocupar cada cargo dentro do partido, como é que esses órgãos estarão formados, vai ter um secretário, vai ter um diretor, vai ter vice-secretário, diversos secretários, diversos diretores. Então, cada um vai dizer como que se forma. E a duração, ou seja, quanto tempo. Se um órgão é permanente, em princípio, ele não tem prazo para encerrar as suas atividades e deixar de existir. Se ele for provisório, aí ele vai ter um prazo para existir. E como que vai funcionar e se organizar cada um desses órgãos. Então, continua dentro dessa autonomia. Autonomia para definir a estrutura interna e também para estabelecer essas regras sobre os órgãos da estrutura interna. E aí nós vamos pegar mais um vagão desse trem. Também tem autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Aqui nós temos alguns detalhes que precisamos conversar. Então, em primeiro lugar, critérios de escolha e regime.
Critério de escolha é definir com qual outro partido a coligação vai ser formada. E o regime significa conjunto de normas. Então, quais são as normas que vão se estabelecer entre o partido e os seus coligados nas eleições majoritárias? Vamos para mais alguns detalhes aqui. Eu estou falando em eleições majoritárias. E eu disse para vocês que nós temos eleições majoritárias e eleições proporcionais. As eleições majoritárias são para os cargos do Poder Executivo e de senador. Então, o Poder Executivo, presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador do Estado e do Distrito Federal, prefeito e vice-prefeito municipal, e o cargo de senador. Então, todos esses são majoritários, ou seja, quem recebe mais votos está eleito. Recebeu mais votos, está eleito. Então, se um determinado candidato do PL e um determinado candidato do PT estão concorrendo à presidência da República, se um deles tiver um voto a mais do que o outro, esse é que está eleito, o que tem um voto a mais. Então, na eleição majoritária, considera-se eleito o candidato que tiver mais votos para aquele cargo. Já nas eleições proporcionais, nós temos todo um conjunto de mensurações que não se refere apenas ao cargo, mas também ao partido. Então, as eleições proporcionais, elas estão voltadas para os outros cargos do Poder Legislativo, os cargos de deputados e vereadores, deputado federal, deputado estadual ou distrital e para o cargo de vereador. E aí lembre-se, as coligações são apenas para as eleições, qual? Majoritárias ou proporcionais? Isso mesmo, apenas para as eleições majoritárias. Então, as coligações partidárias. O que é a coligação? É a união de dois ou mais partidos para apresentar de forma conjunta candidatos a determinada eleição. Essa coligação, portanto, é uma união temporária, um partido que se une a outro para uma eleição presidencial, ele pode não se unir a esse outro para uma eleição municipal, por exemplo. Então, ela é temporária. E elas não valem para as eleições proporcionais, só valem para as eleições majoritárias. Isso quer dizer que desde 2017 as coligações não elegem representantes, não elegem candidatos para os cargos de deputado ou de vereador, apenas para os cargos do Executivo ou do Senado. Então, as coligações, elas podem apoiar candidatos e candidatas aos cargos de presidente da República, de governador, de senador e de prefeito. Apesar de as coligações partidárias não terem personalidade jurídica civil, como os partidos, lembre-se, o partido é uma pessoa jurídica de direito privado. Ela se constitui dessa forma. Ela é criada como uma pessoa jurídica de direito privado. Esse é um dos requisitos. Já a coligação não. Mas ela é um ente jurídico com direitos e obrigações durante todo o processo eleitoral em que ela se constituiu. Então ela é uma entidade jurídica de direito eleitoral. Sim, só de direito eleitoral. Mas ela é temporária. Agora, todos os direitos assegurados aos partidos, ela vai ter. E da mesma forma, todas as obrigações, inclusive aquelas resultantes de contratos com terceiros e aquelas decorrentes de atos ilícitos, se eventualmente forem praticados. Então, prosseguindo, no artigo 17, os partidos políticos têm autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. Então veja que o parágrafo 1º
do artigo 17. Esse parágrafo primeiro é um trem. Esse trem tem um vagão que diz assim: é vedada a celebração de coligações nas eleições proporcionais. Fica bem claro isso na Constituição Federal. E aí prossegue o parágrafo primeiro com mais um vagão. Essas coligações, elas não têm obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Isso quer dizer que dois partidos podem se coligar para apoiar um candidato à presidência da República, mas em um determinado estado, esses dois partidos, ao invés de estarem coligados, eles podem ser rivais, cada um com o seu candidato a governador. Então não há obrigatoriedade de vinculação. Eles não precisam apoiar o candidato a presidente da República de um determinado partido e apoiar todos os candidatos a governador que sejam daquele mesmo partido. Eles podem, inclusive, estabelecer outras coligações dentro de cada estado, quando houver a eleição majoritária. E o parágrafo 1º termina estabelecendo que os estatutos do partido político devem estabelecer normas de disciplina e de fidelidade partidária. Então há uma preocupação muito grande com a fidelidade partidária e vocês vão perceber daqui a pouco quando nós falarmos sobre a saída de um deputado ou de um senador de um determinado partido. Detalhe importante é que, por mais que o partido político tenha liberdade de organização partidária, por mais que ele tenha essas autonomias, é vedada, diz o parágrafo 4º do artigo 17, é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Uma organização paramilitar é uma organização que se estrutura de forma semelhante à militar, com hierarquia, com postos de comando e, eventualmente, com armamento. Isso tudo é proibido. Então, organização paramilitar é vedado, é ilícita. Nós temos algumas organizações que têm certa natureza paramilitar e são totalmente ilegais. Então nós temos, por exemplo, as milícias no Brasil, que são organizações tipicamente paramilitares. Nós temos determinados grupos de criminosos mesmo, né, que organizam dentro de si estruturas de natureza paramilitar, com comando, com preparação para ataque, com armamento, também ilegal, também ilícito. Então, os partidos políticos eles têm que estar todos dentro de um ambiente de pacificação e não de estrutura paramilitar, ou seja, uma organização tipicamente militar, mas paralela ao Estado. Isso é vedado. Depois, o parágrafo 2º do artigo 17, ele vai estabelecer os critérios para que o partido político ele venha a se tornar efetivamente um partido. Então ele estabelece que os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então vejam que há aqui dois requisitos. O primeiro requisito é o da aquisição de personalidade jurídica. Essa aquisição vai ocorrer mediante requerimento do registro do partido político dirigido ao cartório competente do registro civil das pessoas jurídicas do local da sua sede. Então, se nós tivermos um partido político cuja sede vai ser, por exemplo, em Belo Horizonte, Minas Gerais, esse partido político tem que se dirigir até o Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte e se registrar lá como um partido.
Aí ele vai adquirir personalidade jurídica, mas ainda não se completou a sua organização. Ele ainda precisa adquirir a capacidade jurídico-eleitoral. Então ele já é uma pessoa jurídica, mas ainda não pode participar das eleições. Para participar de eleições, ele precisa adquirir essa capacidade jurídica eleitoral. E como que ele adquire? Mediante o registro do estatuto junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, uma vez registrado como pessoa jurídica, esse partido encaminha ao Tribunal Superior Eleitoral o seu estatuto, lá o registra e a partir daí ele tem então a capacidade jurídica eleitoral e pode participar das eleições. Agora, existe uma cláusula de barreira com perda de mandato que vai aparecer no parágrafo 3º do artigo 17. Aqui nós temos a situação dos recursos do fundo partidário, e esses recursos do fundo partidário, acesso gratuito à rádio e à televisão, são muito importantes para os partidos, porque sem verba o partido não consegue se eleger, ele não consegue se divulgar, não consegue se apresentar, então é necessário que haja essa possibilidade que a verba autoriza ele, permite a ele. E, além disso, o acesso gratuito ao rádio, à televisão, permite divulgar-se amplamente para um público que assiste televisão aberta, para o público que tem acesso à rádio. Então, o parágrafo 3º estabelece que somente terão direito a recursos do fundo partidário, ou seja, dinheiro, que vem do próprio poder público, e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, então vejam que essa é mais uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque esses recursos e esse acesso gratuito, eles vão chegar na forma da lei. Então precisa de uma lei para estabelecer de que maneira esses recursos vão chegar, de que maneira vai ser dado acesso gratuito à rádio e à televisão. E só terão direito aos recursos e o acesso gratuito os partidos que alternativamente, quer dizer, que obedecer um dos dois critérios a seguir. O primeiro critério é um critério bem matemático. São os partidos que obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados pelo menos 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com o mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então vejam, eleições para a Câmara dos Deputados, não é eleições para o Congresso Nacional, não é eleição para o Senado Federal, não é eleição para presidente, não é eleição para a Assembleia Legislativa. Esse é um critério nacional, porque vocês têm que se lembrar que, de acordo com o artigo 17, inciso 1º, os partidos políticos eles devem ter caráter nacional. E aí, então, o que vai se observar para ver se o partido político pode ter direito ao recurso e acesso gratuito ao rádio, à televisão, se ele, na eleição para a Câmara dos Deputados, se esse partido político conseguiu no mínimo 3% dos votos válidos. Quer dizer, do total de votos que foram emitidos, né, que foram depositados para a Câmara dos Deputados, para os candidatos à Câmara dos Deputados, pelo menos 3% tem que ter ficado nas mãos desse partido. Além do mais, esses 3%, eles têm que estar distribuídos por pelo menos 1/3, quer dizer, por pelo menos 9 estados ou Distrito Federal. E com o mínimo de 2% dos votos válidos de cada um deles. Então, tem que ter 2% dos votos válidos em cada estado ou Distrito Federal. Esse é um primeiro requisito. Se
o partido político não tiver atendido esse requisito, ele ainda pode conseguir recursos do fundo partidário, ainda pode ter acesso gratuito ao rádio e à televisão, se ele tiver elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então ele não conseguiu 3% dos votos válidos, mas ele conseguiu 15 deputados federais em pelo menos 9 unidades. Então, ou ele tem esses 3% dos votos válidos, aí se ele tiver 3% dos votos válidos em 1/3 das unidades da federação, com 2% dos votos válidos em cada uma delas, ele pode ter elegido, por exemplo, apenas 10 deputados federais. Mas ele conseguiu aquela matemática toda do inciso 1º. Se ele não conseguir aquela matemática toda do inciso 1º, ele tem que eleger pelo menos 15. Pelo menos 15. Distribuídos em 1/3 das unidades da federação. Se o partido não atender ao requisito do inciso 1º ou não atender ao requisito do inciso 2º, aí ele não terá direito a recurso do fundo partidário, não terá acesso gratuito ao rádio e à televisão. Ele ainda pode ser um partido político, mas a ideia é que ele cresça e se torne um partido significativo. Essas normas aqui, que constituem assim, uma cláusula de barreira que impede o acesso a recurso do fundo partidário, acesso gratuito à rádio e à televisão, ela existe justamente para evitar os chamados partidos nanicos, partidos muito pequenos que ficam apenas nas franjas do poder, se beneficiando de cargos, de verbas, mas sem que ele tenha uma potência suficiente para ter uma atividade significativa no país. Então, essa é a ideia desse parágrafo 3º ao criar a cláusula de barreira. Agora, o parágrafo 6º do artigo 17, ele já vai se referir à perda do mandato. Então ele diz que os deputados federais, estaduais, distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato. Perderão o mandato. Então, a qualquer momento, o deputado ou o vereador, ele pode se desligar do partido. Mas se ele se desligar, ele perde o mandato. E aí ele vai para casa. Ele vai fazer outra coisa. Menos ser deputado ou vereador. Salvo, e aí vem a exceção. A regra é ele perder o mandato. A exceção, salvo nos casos, primeiro, de anuência do partido. Quer dizer, se o partido concordar que ele se desligue, ele vai se desligar, evidentemente, para se vincular a um outro partido. Se o partido concordar com isso, aí ele não perde o mandato. Ele continua sendo deputado, ele continua sendo vereador, mesmo indo para outro partido. Ou então, de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei. Então, uma justa causa para não perder o mandato é a anuência do partido. E essas outras hipóteses, estabelecidas em lei, veja que esse trecho aqui é uma norma de eficácia limitada. E a lei vai ser a Lei 9096 mesmo, e nós já vamos ver essas hipóteses de justa causa. Agora, se ele não perde o mandato e se vincula a outro partido, não se computa o ingresso dele no outro partido para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio ou à televisão. Porque, óbvio, qualquer partido vai se sentir muito satisfeito de receber mais deputados, de receber mais vereadores, se com isso ele tiver a oportunidade, a possibilidade de receber mais recursos do fundo partidário, de ter mais tempo de acesso gratuito à rádio e à televisão, mas isso não vai acontecer por essa migração. Então, se o deputado ou vereador ele se desliga do seu partido
por alguma justa causa e ingressa no outro, essa migração não acarreta uma distribuição maior dos recursos ou do acesso gratuito para o novo partido. O partido antigo continua com os mesmos recursos e com acesso gratuito, o tempo de acesso gratuito que ele tem ao rádio e à televisão. Então, a Lei 9096 de 95, ela estabelece no parágrafo único do artigo 22A as causas, as hipóteses de justa causa para a desfiliação partidária, para o deputado ou vereador se desligar do seu partido a fim de se ligar em outro. Então, a primeira justa causa era aquela de anuência do partido. Além disso, se ocorrer mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Então, digamos que o político ele foi eleito deputado pelo seu partido e no seu programa partidário não havia previsão de defender uma lei que libere completamente o aborto no país. Ou não tinha previsão de defender a liberação irrestrita de uso de droga no país. Bom, e digamos que depois que ele foi eleito, o partido muda o seu programa para passar a defender o aborto irrestrito, ou para passar a defender o consumo irrestrito de drogas. Então aí houve uma mudança substancial do programa partidário. Ou se o partido tem um programa partidário voltado, por exemplo, para a liberação de armamento, e aí o partido começa a se desviar desse programa de liberação de armamento. Se desvia, não quer tratar desse assunto, não quer avançar, também isso autoriza, isso é considerado justa causa para a desfiliação do deputado ou do vereador. Então, a justa causa vai ser mudança substancial do programa partidário, quando o programa era um e ele se transforma, mesmo que seja parcialmente, mas que seja uma mudança significativa, contrária ao pensamento, contrária aos ideais do deputado ou do vereador, ou então o desvio reiterado. Tem um programa partidário, mas as coisas não caminham para se cumprir esse programa partidário. Essas duas são hipóteses de justa causa. Outra é de grave discriminação política pessoal. O político ele começa a ficar isolado dentro do partido. Ele não é chamado para as deliberações, ele não é chamado para participar das atividades relevantes, ele começa a ser colocado de lado no partido, tudo que é passado para ele é insignificante, e aí ele está sofrendo uma grave discriminação, também pode se desfiliar. E a terceira situação é a chamada janela partidária. O período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional. Então, esse prazo de 30 dias, que é a janela partidária, permite a mudança de partido sem que haja autorização e sem que haja nenhuma explicação, não há necessidade. Aqui o critério é bem objetivo. Na mudança substancial, por exemplo, no desvio reiterado, existe uma subjetividade na análise dessa mudança ou desvio do programa partidário. A grave discriminação política pessoal também tem uma subjetividade para definir o que é uma grave discriminação, se de fato aquilo está acontecendo com o político. Mas o inciso terceiro, que se refere à janela partidária, ele é muito objetivo, ele só se refere ao prazo.
é a mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação que a lei vai exigir para concorrer à eleição, né, ao término do mandato vigente. Então, ele está terminando o mandato, ele vai se candidatar a outro cargo e aí ele pode, nesse prazo de 30 dias, mudar de partido sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa, nada. Isso é considerado também justa causa para desfiliação partidária. O parágrafo 5º do artigo 17 estabelece que ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º, aqueles requisitos para acesso aos recursos do fundo partidário e acesso a rádio e televisão, acesso gratuito a tempo de rádio e televisão. Então, o eleito por partido que não preencher os requisitos previstos naquele parágrafo 3º é assegurado o mandato, então ele mantém o mandato e ele tem o direito de se filiar a outro partido sem perder o mandato. Se filiar a um outro partido que tenha atingido aqueles requisitos. Agora, mais uma vez, essa filiação não é considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário, nem de acesso gratuito. Então ele vai sair do seu partido que não tem recurso de fundo partidário, não tem acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão, mas ele não vai aumentar esses recursos, não vai aumentar o acesso gratuito no partido para o qual ele está migrando. Agora ele tem esse direito porque, né, ele, nesse outro partido, provavelmente ele vai ter a possibilidade de causar mais impacto em âmbito nacional, porque o outro partido já tem esses recursos e esse acesso gratuito. Com relação aos recursos do fundo partidário, o parágrafo 7º, ele vem estabelecer uma cláusula que beneficia a participação política das mulheres. Ele estabelece que os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários, claro, de acordo com os interesses daquele partido. Então, os partidos eles devem aplicar o dinheiro para atrair mais mulheres para a participação política. E aí, a emenda constitucional 111 de 2021, ela traz uma cláusula temporária. O artigo 2º estabelece que para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. Então, o partido político que tiver candidata mulher eleita, os votos que ela conquistar serão contados em dobro. Isso nas eleições até 2030. O mesmo vale para candidatos negros. Então, o candidato negro obtém uma determinada quantidade de votos e aí, para aquele partido, é contado em dobro. Vejam que há vantagens aqui nessa contagem em dobro, porque já torna o partido maior um pouco e isso pode propiciar a ele a vantagem do acesso a recursos do fundo partidário e também acesso gratuito à rádio e à televisão, né? Agora, o parágrafo único estabelece que a contagem em dobro de votos a que se refere o caput somente se aplica uma única vez. Então, a candidata mulher, ela vai ter o voto contado em dobro. O candidato negro vai ter o voto contado em dobro. Mas isso só vale uma vez. Então, se houver uma sobreposição, candidata mulher negra, não vai contar duas vezes, vai contar uma vez só.
Esse parágrafo único é bem específico para essa hipótese. E aí, o parágrafo 8º do artigo 17 estabelece que o montante, o total do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, quer dizer, as mulheres candidatas, deverão ser de no mínimo 30%, proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. Então, no mínimo 30% tem que estar destinado às mulheres dentro do partido. Mais uma vez, a ideia é, em primeiro lugar, estimular as mulheres a virem participar da vida político-partidária. E, em segundo lugar, assegurar a elas uma verba mínima, porque existe muito uma preponderância masculina, e nessa preponderância masculina, as mulheres muitas vezes não tinham, né, uma verba mínima. Então aparecia o nome da mulher, mas a verba destinada a ela para toda a sua divulgação não existia, ou era irrisória, era mínima, porque o partido preferia destinar suas verbas aos candidatos do sexo masculino. Então, a partir desse parágrafo 8, parágrafo 8º, no mínimo 30% o partido tem que destinar às mulheres. Pode destinar 40%, 50%? Pode. Não pode destinar menos do que 30%. E aí nós retomamos a situação problema. Segundo a Emenda Constitucional 111 de 2021, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. E aí vem a pergunta: se a candidata eleita é negra e do sexo feminino, a contagem de seus votos será quadruplicada? Eu não vou nem responder essa pergunta, porque vocês têm a melhor condição de respondê-la depois dessa aula. Vamos passar aqui para os desafios. O primeiro desafio é uma questão que caiu na OAB em 2013. Apesar da existência de vários partidos políticos por força de questões regionais, conjunturais e do vínculo da fidelidade partidária, é comum, a cada ano, o surgimento de novas agremiações no cenário nacional. É comum o surgimento de novos partidos políticos. Novas agremiações aqui são novos partidos políticos. São os partidos nanicos, muitas vezes, né? Quanto ao funcionamento dos partidos políticos, à luz das normas constitucionais, assinale a afirmativa correta. Afirmativa A. Podem receber recursos financeiros de governo estrangeiro. Absolutamente não. É vedado receber recurso financeiro de governo estrangeiro, de entidade estrangeira ou subordinar-se a elas. É vedado. Devem prestar as contas partidárias perante Conselho Especial. Não, falso também. Podem ter caráter regional. Não, um dos requisitos é que tenha caráter nacional. O partido político tem que ter caráter nacional. Se as três primeiras estão erradas, a certa é essa quarta, com toda essa matemática. Então, isso aqui é praticamente uma reprodução do texto da Constituição Federal. Esses partidos terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à televisão, na forma da lei, os que obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, por exemplo, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então, a afirmativa certa, letra D. Segundo desafio, uma questão de 2017 na OAB. Numerosos partidos políticos de oposição ao governo federal
iniciaram tratativas a fim de se fundirem, criando um novo partido, o Partido Delta. Então esses partidos, diversos partidos, eles querem se fundir para criar um partido maior. Almejam com isso criar uma força política de maior relevância no contexto nacional. Preocupados com a repercussão da iniciativa no âmbito das políticas regionais e percebendo que as tratativas políticas estão avançadas, alguns deputados federais buscam argumentos jurídico-constitucionais que impeçam a criação desse novo partido. Então já querem colocar uma pedra ali no caminho dessa tentativa de fusão dos partidos de oposição. Em reunião, esses deputados federais concluem que, embora o quadro jurídico-constitucional brasileiro não vede, não proíba a função de partidos políticos, estes, como pessoas jurídicas de direito público, somente poderão ser criados mediante lei aprovada no Congresso Nacional. Então, esses deputados concluem que precisa uma lei aprovada pelo Congresso Nacional para ser criado o partido político. Ao submeterem essas conclusões a um competente advogado, este, alicerçado na Constituição da República, afirma que os deputados federais, letra A, estão corretos quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos. Ok, nós vimos que no caput do artigo 17 fica estabelecido que é livre a fusão de partidos políticos. Então, sem problema. Mas, diz o advogado, esses deputados federais estão equivocados quanto à necessidade de criação de partido por via de lei, já que no Brasil os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito privado. É isso mesmo. Eles têm a personalidade jurídica de direito privado e, para terem capacidade jurídica eleitoral, eles têm que depositar o seu estatuto perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa alternativa A parece ser a correta. Mas vamos ver as outras para verificar se alguma estaria melhor do que essa. Letra B. O advogado afirma que os deputados federais estão equivocados quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos no Brasil. Bom, a alternativa B já está errada logo de cara, porque os partidos políticos podem se fundir. Embora estejam corretos quanto à necessidade de que a criação de partidos políticos se dê pela via legal por serem pessoas jurídicas de direito público. Não, partido político é pessoa jurídica de direito privado, não precisa de lei para ser criado. Então a alternativa B está completamente errada. Depois, a alternativa C. O advogado mostra que os deputados federais estão equivocados, pois a Constituição da República não só proibiu a fusão entre partidos políticos. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Como também deixou a critério do novo partido político escolher a personalidade jurídica de direito que irá assumir, público ou privado. Não, o partido político não tem esse direito de escolha da personalidade. A sua personalidade jurídica é de direito privado. Então, a afirmativa C errada. E a afirmativa D. O advogado mostra que os advogados estão corretos, pois a Constituição da República, ao exigir que a criação ou fusão de partidos políticos se dê pela via legislativa, concedeu ao Congresso Nacional amplos poderes de fiscalização para sua criação ou fusão. Completamente errada também. Então, correta é a afirmativa A. E com isso, nós encerramos essa aula. Eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de compreender bem o assunto. Se houver alguma dúvida, eu estarei em sala de aula e vocês poderão me perguntar e nós podemos solucionar essas dúvidas sem problema em sala. Por enquanto, obrigado pela atenção, pela presença e eu desejo ótimos estudos para vocês. Até a próxima.